Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar o valor posicional dos números. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Primeiramente, precisamos saber o que é um algarismo. Algarismo é um símbolo que representa a quantidade e ele simboliza, isto é, ele traz um significado que é compartilhado com os usuários desses algarismos. E vemos símbolos em todos os dias de nossa vida. Quando saímos para a escola, quando vamos ao supermercado ou até mesmo em praças públicas, tudo pode se transformar em símbolos, como é o caso, por exemplo, deste símbolo aqui. Você sabe que símbolo é este? Este é o símbolo do Wi-Fi, muito comum em diversos lugares. E este símbolo aqui, você consegue reconhecer? Este é o símbolo do perigo, muito bem. Ele é uma imagem, uma forma que tem um significado para as pessoas e assim funciona também com os algarismos. Os algarismos são símbolos que representam quantidades. No mundo existem diversos tipos de algarismos, mas em nossa sociedade atual utilizamos com mais frequência os indo-arábicos, isto é, algarismos que têm origem na Índia, primeiramente com os algarismos de 1 a 9 e depois, com seu desenvolvimento, a criação do 0. E o destaque que damos à divulgação desses símbolos para que eles se tornassem tão comuns em nossa vida foi de um grande matemático chamado Leonardo Fibonacci, que apresentou a numeração arábica para toda a região da Europa e para todo o mundo. Agora perceba que os algarismos não tinham esse formato que vemos hoje. Eles eram bem diferentes, mas com o tempo e com usos diários feitos pelas pessoas, eles passaram a ter essa forma que conhecemos hoje. Mas qual a diferença de algarismo para número? É que todo número é composto por algarismos. Por exemplo, o número 5.624 é composto por quantos algarismos? Ele é composto pelos algarismos 5, 6, 2, 4, que dão ao total de 4 algarismos, certo? E este número aqui, o 457, é composto por quantos algarismos? Ele é composto por 3 algarismos, o 4, o 5 e o 7. Muito bem. Agora, o número 1.543.634 é composto por quantos algarismos? Como podemos perceber, é só realizarmos a contagem de algarismo por algarismo. Agora observe, mesmo que o número tenha 2 algarismos iguais, conte eles de forma independente, está bem? Temos o 1, o 5, o 4, o 3, o 6, o 3 e o 4. O total de 7 algarismos. Excelente! E com esses 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos compor qualquer número que exista. E dependendo de onde estiver um algarismo, ele tem um valor posicional, isto é, um valor conforme a posição que ele ocupa no número.
Agora, atenção! O fundamento do nosso sistema de contagem numérico é de base 10, ou seja, todas as vezes que completarmos uma quantidade de 10, criamos um grupo. Vamos entender melhor. Imagine que você tem algumas bolinhas de gude e que você está unindo-as de 10 em 10 para facilitar a sua contagem. Quando você começa a uni-las, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você chega a 10, você separa essa quantidade e inicia outra, certo? Aí você começa a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Separa novamente e depois sobram aí 3 bolinhas. Assim, a cada bolinha que temos, damos o nome de unidade. E a cada grupo de 10 bolinhas, damos o nome de dezena. Palavra que deriva, ou seja, que tem origem no número 10. Bem, se temos dois conjuntos de 10 bolinhas, temos duas dezenas de bolinhas, ou seja, temos 20 unidades de bolinhas. E temos como sobra 3 unidades de bolinha. E o total dessa quantidade dos dois conjuntos e da sobra é igual a 23. Assim, conseguimos perceber que o algarismo 3 representa as unidades que não completaram uma dezena e que o algarismo 2 representa dois grupos de 10 unidades de bolinhas. Dessa forma, podemos destacar que, dependendo da posição em que estiver o algarismo, ele irá significar uma quantidade específica dentro da organização do número. No caso, o número 23 é composto pelos grupos de 20, que são duas dezenas, e mais 3, que são 3 unidades. E além das unidades e dezenas que vimos aqui, temos também outras posições de algarismos, as quais chamamos de ordens. Os números ordinais são o que posicionam, organizam um conjunto qualquer. Neste caso, de algarismos presentes nos números. Como os números são infinitos, teremos também infinitas ordens, mas vamos nos limitar às 6 primeiras ordens nesta aula. A primeira ordem que temos é a ordem das unidades, simbolizadas pela letra U. Na sequência, temos a ordem da dezena, simbolizada pela letra D. E, por fim, a ordem da centena, simbolizada pela letra C. Por fim, professor, mas não eram 6 ordens? Sim, e são. Mas eu resolvi parar na terceira porque todas as vezes que eu tiver em sequência, preste bem atenção, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas, eu terei completado uma classe. E a classe que pertence à unidade, à dezena e à centena é a classe das unidades. Podemos colocar aqui em cima delas esse nome. Agora, atenção, você pode ver aí em alguns casos que chamamos essa classe de classe das unidades simples. Mas é a mesma coisa. Aqui na nossa aula, nós chamaremos ela de classe das unidades. Temos aí a primeira classe com as suas 3 ordens. Agora, iremos montar a segunda classe. Vamos lá? Na segunda classe, que chamamos de classe dos milhares, temos as unidades de milhar como quarta ordem. Quarta ordem, professor? Sim, quarta ordem. Não se esqueça de que antes dela já temos outras 3 ordens, está bem?
Dessa forma, a quarta ordem sempre será da classe dos milhares, não é legal? Voltando ao assunto, temos a quarta ordem das unidades de milhar, a quinta ordem das dezenas de milhar e, por fim, a ordem das centenas de milhar na sexta ordem. E assim completamos a classe dos milhares. Depois dessa, temos mais classes e ordens, professor? Sim, nós temos, pois os números são infinitos. Temos a classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, mas não vamos destacá-las aqui. Vamos deixá-las para as próximas aulas, está bem? Assim, completamos o nosso quadro de ordens e classes, com as duas primeiras classes e as 6 primeiras ordens. Agora, podemos verificar o valor posicional e a ordem de qualquer algarismo em um número qualquer. Vamos testar? Acompanhe comigo. Observando o número 5.469, você consegue dizer qual a ordem e classe e o valor em unidades que o algarismo 5 possui? Veja as suas anotações, encaixe esse número no quadro de ordens e classes, que ficará bem fácil. E temos aqui a nossa resposta. O algarismo 5 está na ordem das unidades de milhar, na classe dos milhares, e seu valor em unidades é de 5.000. Meus parabéns! Agora, do número 23.620, qual a ordem, a classe e o valor em unidades do algarismo 6? Faça da mesma forma como fizemos agora há pouco. Observe e encaixe os algarismos no quadro de ordens e classes para encontrar a resposta. Conseguiu? Então, vamos ver as respostas. No número 23.620, o algarismo 6 está na ordem das centenas, na classe das unidades, e temos o valor de 600 unidades. Meus parabéns! Agora, você lembra do ábaco? Aquele instrumento matemático que representa exatamente o que estamos estudando aqui, que é valor posicional dos algarismos. Vamos usá-lo um pouco. No ábaco, assim como no quadro de ordens e classes, temos as ordens de 3 em 3 e as classes quando completamos 3 ordens, como podemos observar. E cada uma das cores corresponde a uma quantidade que está localizada em uma ordem de um número. Observando aqui este ábaco, que já está com as peças que representam um número. Eu pergunto, que número é este? Você consegue responder? Bem tranquilo, basta observarmos a quantidade de peças e em que ordem ela está localizada. Vamos lá? Temos na unidade 4 peças amarelas. Nas dezenas, temos 6 peças vermelhas. Nas centenas, temos 2 peças azuis. Nas unidades de milhar, temos uma única peça roxa. E, por fim, nas dezenas de milhar, temos 5 peças verdes. Assim, temos representado no ábaco o número 51.264. Agora vamos definir a sua decomposição. Este número é composto por 5.000 mais 1.000 mais 200 mais 60 mais 4. Também é composto por 5 dezenas de milhar, uma unidade de milhar, 2 centenas, 6 dezenas e por 4 unidades. Tudo tranquilo?
Este assunto é bem fácil, prático, mas requer muita atenção, certo? É interessante que você anote alguns conceitos que eu digo e, se tiver alguma dúvida, pergunte do seu professor ou da sua professora. Agora, que tal exercitarmos um pouco aquilo do que vimos na aula de hoje? Vamos para a hora da atividade. Atividade número 1. Complete com o valor em unidades de cada algarismo do número a seguir. Nós temos aí um número completo e os seus algarismos: 6, 3, 2, 4, 3, 6. E você vai completar com o valor em unidades de cada um deles. Relógio na tela. Temos aí a nossa resposta. Na unidade 6, nós temos 6 unidades. No algarismo 3, nós temos 30 unidades. No algarismo 4, nós temos 400 unidades. No algarismo 2, nós temos 2.000 unidades. No algarismo 3, nós temos 30.000 unidades. E, por fim, no algarismo 6, nós temos 600.000 unidades. Atividade número 2. Defina a classe, a ordem e o valor em unidades dos algarismos a seguir. Na letra A, nós temos 23.456, onde você irá definir a classe, a ordem e o valor em unidades do algarismo 3. Preste bem atenção, ele está escurecido, está sublinhado. Na letra B, do número 6.089, apenas do algarismo 8. Na letra C, do número 123, apenas do algarismo 1. Na letra D, do número 345.980, apenas do algarismo 3. E, por fim, na letra E, do número 67, apenas o algarismo 7. Relógio na tela. Vamos à resposta? Temos aí a resposta na letra A. O algarismo 3 está localizado na classe dos milhares, na ordem das unidades de milhar, e o valor em unidades do algarismo 3 é 3.000. Na letra B, o algarismo 8 está localizado na classe das unidades, na ordem das dezenas, e em valor em unidades nós temos aí 80. Na letra C, o algarismo 1 está localizado na classe das unidades, na ordem das centenas, e o seu valor em unidades é 100. Na letra D, o algarismo 3 está na classe dos milhares, está na ordem das centenas de milhar, e o seu valor em unidades é 300.000. Na letra E, o algarismo 7 está na classe das unidades, na ordem das unidades, e o valor em unidade é 7. Atividade número 3. Siga o exemplo e complete. 8 centenas é igual a 800 unidades. Na letra A,
9 unidades de milhar é igual a quantas unidades? Na letra B, 3 centenas de milhar é igual a quantas unidades? Na letra C, 7 dezenas é igual a quantas unidades? Na letra D, 2 centenas é igual a quantas unidades? E na letra E, 4 dezenas de milhar é igual a quantas unidades? Relógio na tela. Vamos à resposta? Na letra A, 9 unidades de milhar é igual a 9.000 unidades. Na letra B, 3 centenas de milhar é igual a 300.000 unidades. Na letra C, 7 dezenas é igual a 70 unidades. Na letra D, 2 centenas é igual a 200 unidades. Por fim, na letra E, 4 dezenas de milhar é igual a 40.000 unidades. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Iniciamos entendendo com mais profundidade sobre a história dos números, que tem origem indo-arábica e se popularizou graças a um grande matemático chamado Leonardo Fibonacci. Vimos que os algarismos que não eram como conhecemos hoje, mas com o tempo e com seu uso frequente, eles se modificaram até a forma que vemos atualmente. Os algarismos, que são, ao todo, 10, são os que compõem os números que conhecemos em um processo de composição numérica. Cada um dos algarismos presentes em um número tem um valor, uma ordem, e pertence a uma classe. E como nós vimos na aula de hoje, a classe das unidades tem 3 ordens: a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. E a classe dos milhares possui a ordem das unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Assim, podemos verificar as 6 primeiras ordens dos números. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar muito mais sobre o valor posicional dos algarismos. Não esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais nas aulas, fazendo exercícios, consultando seu professor, a sua professora, que você logo se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E eu te espero aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!